Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela tem 80 anos. Ele, apenas 18. O que começou como um casamento improvável se transforma em uma relação sombria, sensual e perigosa. Mas ninguém imagina o verdadeiro motivo que a fez aceitar. E o segredo que ele tenta esconder a qualquer custo. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias, postamos vídeos como esse, continuando. O cheiro de mofo e papel velho impregnava o ar do pequeno apartamento no Bela Vista, quando Heloísa Moncler acordou naquela manhã de terça-feira. Seus dedos artríticos tatearam a mesa de cabeceira em busca dos óculos, encontrando apenas o espaço vazio, onde antes ficava uma luminária de cristal bacará que valia mais que muitos carros. Agora, uma lamparina de plástico barato iluminava, precariamente, seu despertar. Aos 80 anos, Heloísa ainda carregava traços da mulher que um dia fora chamada de a Dama da Luz, nos salões dourados de São Paulo. Os ossos do rosto continuavam aristocráticos. Os olhos verdes mantinham aquela profundidade que um dia hipnotizara críticos de arte e filantropos. Mas o tempo, esse escultor cruel, havia desenhado rugas profundas ao redor de seus lábios. E suas mãos, que antes seguravam taças de champanhe em vernissagens exclusivos, agora tremiam ao segurar uma xícara de café solúvel. Ela se levantou devagar. Cada movimento um lembrete dos anos e das perdas acumuladas. O apartamento de 2 cômodos era um universo diminuto comparado à mansão de 1.000 metros quadrados no Jardim Europa, onde vivera por 40 anos. Ali, entre paredes descascadas e móveis emprestados, ela guardava apenas o essencial. Alguns livros que conseguira salvar do leilão judicial, 2 mudas de roupa decente e uma fotografia amarelada onde sorria ao lado do marido numa festa de gala que hoje parecia ter acontecido em outra vida. A falência fora súbita e brutal. Fraudes internas orquestradas pelos próprios filhos, investimentos fantasmas, uma teia de traições que desmoronou sua fortuna como um castelo de cartas. Em 6 meses perdeu tudo. A mansão, as propriedades, as joias, os quadros. Os amigos evaporaram como perfume em frascos vazios. Os filhos brigavam por migalhas que já não existiam, culpando-a pela própria ganância. Heloísa preparou seu café e se sentou à mesa minúscula, observando pela janela o movimento das pessoas na rua. Antes, ela era quem ditava tendências, quem decidia quais artistas seriam expostos nas galerias mais importantes da cidade, quem escolhia as causas que receberiam as maiores doações. Agora era apenas mais uma senhora esquecida no anonimato urbano. O telefone tocou, um som agudo que a fez sobressaltar. Poucos tinham seu número, e menos ainda se lembravam dela. Senhora Moncler. A voz era jovem, educada, com um sotaque paulistano polido. Meu nome é Caetano Vilamar. Gostaria de falar com a senhora pessoalmente. Heloísa franziu a testa. O nome não lhe era familiar, mas havia algo na forma como ele pronunciou suas palavras que despertou sua curiosidade. Sobre o que, exatamente? Prefiro explicar pessoalmente. Posso visitá-la hoje à tarde? Havia décadas que Heloísa não recebia visitas. Sua primeira reação foi recusar, mas algo na voz do rapaz a intrigou. Talvez fosse a solidão falando mais alto, ou talvez um instinto antigo lhe dissesse que aquele telefonema não era comum. Muito bem, às 3 horas. Ela passou o resto da manhã se arrumando com o cuidado de quem não havia esquecido completamente quem já fora. Escolheu um vestido azul marinho que ainda a favorecia, penteou os cabelos brancos num coque elegante e aplicou um pouco do batom que guardava para ocasiões especiais. Não havia muitas ocasiões especiais ultimamente, mas aquela conversa misteriosa merecia o esforço. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Heloísa abriu a porta e se deparou com um jovem que não podia ter mais de 18 anos. Alto, magro, com cabelos escuros ligeiramente ondulados e olhos de um azul tão intenso que pareciam artificiais. Vestia um terno negro impecável, cortado sob medida,
e carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais que o aluguel do apartamento dela. Senhora Moncler. Ele se curvou ligeiramente, um gesto antiquado que a surpreendeu. Sou Caetano Villamar. Heloísa o convidou para entrar, constrangida pela modéstia do ambiente. Caetano, porém, observou o apartamento com a mesma atenção respeitosa que dedicaria a um museu, seus olhos fixando-se nos livros empilhados no chão, na fotografia sobre a mesa, nos detalhes que revelavam camadas de uma vida vivida. Posso oferecer-lhe um café? Perguntou ela, tentando recuperar alguma dignidade de anfitriã. Não é necessário, obrigado. Ele se sentou na cadeira que ela indicou, colocando a pasta no colo. Vim aqui fazer-lhe uma proposta. Uma proposta? Caetano a observou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma intensidade que a fez se sentir simultaneamente desconfortável e curiosa. Havia algo perturbador naquele olhar, como se ele estivesse catalogando cada ruga, cada expressão, cada movimento. Sei quem a senhora é, disse ele finalmente. Ou melhor, sei quem a senhora foi. Heloísa Moncler, curadora da Galeria Luz, presidente da Fundação São Francisco de Assis, organizadora de mais de 200 eventos beneficentes. A mulher que introduziu a arte contemporânea brasileira no circuito internacional nos anos 70 e 80. Heloísa sentiu um calor subir pelo pescoço. Fazia tanto tempo que alguém não mencionava suas realizações com esse tom de reverência. Isso foi há muito tempo. Para mim, foi ontem. Caetano abriu a pasta e retirou uma pasta com recortes de jornais, fotografias antigas, catálogos de exposições. Passei os últimos 3 meses estudando sua trajetória. Cada evento que organizou, cada artista que descobriu, cada causa que abraçou. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e caminhou até a janela, observando a rua movimentada lá embaixo. Quando se virou, sua expressão havia mudado. Havia algo mais vulnerável ali, uma rachadura na armadura de formalidade. Porque sou um homem muito rico e muito sozinho, senhora Moncler, e porque acredito que a senhora e eu poderíamos nos ajudar mutuamente. Heloísa riu, um som seco que ecoou no pequeno ambiente. Jovem, eu não sei quem você é ou o que quer, mas se está aqui para me oferecer caridade... Não é caridade. Caetano voltou a se sentar, inclinando-se para a frente. É uma sociedade. Um casamento, para ser mais preciso. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia físico. Heloísa o encarou, procurando sinais de que aquilo era uma piada de mau gosto, mas encontrou apenas seriedade absoluta. Você está falando sério? Completamente. Ele retirou da pasta um documento. Tenho 18 anos e um patrimônio líquido de aproximadamente 2 bilhões de reais. Herdei uma empresa de segurança cibernética dos meus pais, que morreram num acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Desde então, transformei a companhia numa das maiores do ramo na América Latina. Heloísa pegou o documento com mãos trêmulas. Era um relatório financeiro oficial, com logos de bancos internacionais e números que a faziam sentir vertigem. Isso não faz sentido. Por que você... Porque a senhora tem algo que eu não posso comprar, interrompeu. Caetano, classe, história, substância. Eu tenho dinheiro, senhora Moncler, mas sou apenas um garoto rico sem passado, sem contexto, sem significado. A senhora é uma obra de arte viva, uma enciclopédia de experiências que eu jamais poderei acumular. Heloísa deixou o documento cair sobre a mesa, sentindo-se como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você está louco? Eu tenho 80 anos. Você poderia ser meu bisneto. E eu tenho recursos para lhe devolver tudo o que perdeu. Sua casa, sua posição social, sua dignidade. Não como caridade, mas como parceria. Que tipo de parceria é essa? A voz dela saiu mais áspera do que pretendia. Caetano se levantou novamente, desta vez caminhando até onde ela estava. Por um momento, Heloísa teve medo de que ele fosse tocá-la, mas ele apenas se ajoelhou na frente de sua cadeira, levando os olhos azuis à altura dos dela. Eu preciso de alguém que me ensine a viver, senhora Moncler,
Alguém que me mostre como transformar dinheiro em significado. Como ser mais que apenas um algoritmo bem-sucedido. E eu preciso de quê, exatamente? De voltar a ser quem sempre foi, a Dama da Luz. Eles ficaram se olhando por longos segundos. Heloísa podia ouvir seu próprio coração batendo, um som que há muito tempo não prestava atenção. Havia algo hipnótico naquele garoto, algo que ia além da proposta absurda que acabara de fazer. Isso é ridículo, ela murmurou, mas sua voz não carregava a convicção que gostaria. É prático, corrigiu ele. Para os dois. Caetano se levantou e voltou à pasta, retirando outras fotografias. Eram imagens recentes da antiga mansão dela no Jardim Europa, agora em estado de abandono. Já iniciei as negociações para comprar sua antiga casa, disse ele casualmente. O banco estava ansioso para se livrar dela. Posso restaurá-la completamente, transformá-la no que ela sempre deveria ter sido. Heloísa segurou as fotografias com dedos trêmulos. Ver a mansão naquele estado de decadência era como olhar para um espelho cruel do que se tornara. Você não pode simplesmente aparecer na vida de uma pessoa e... Posso, sim. A voz dele ficou mais firme. Porque tenho o poder de fazer isso. E porque a senhora precisa de mim tanto quanto eu preciso dela. Eu não preciso de ninguém. Precisa sim, ele apontou para o ambiente ao redor. Precisa de dignidade. Precisa de propósito. Precisa de voltar a importar. As palavras atingiram Heloísa como bofetadas, porque eram verdadeiras, porque faziam meses que ela se sentia como um fantasma de si mesma, vagando por um mundo que a havia esquecido completamente. E o que você ganha com isso? Perguntou ela, tentando recuperar algum controle da situação. Contexto, história, alguém que me ensine a diferença entre ter e ser. Caetano se aproximou novamente, desta vez estendendo a mão. Case-se comigo, senhora Moncler. Não por amor romântico, mas por necessidade mútua. Eu lhe devolvo seu mundo e a senhora me ensina a habitá-lo com significado. Heloísa olhou para a mão estendida, depois para os olhos azuis que a observavam com intensidade quase física. Havia algo perturbador naquele garoto, algo que ela não conseguia definir. Mas havia também uma oportunidade que talvez nunca mais aparecesse. As pessoas vão falar, disse ela fracamente. Que falem. Vão dizer que sou uma aproveitadora, mas que digam. Vão dizer que você é louco, não já dizem. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso que não chegou aos olhos. Sou louco mesmo, senhora Moncler. Louco o suficiente para acreditar que duas pessoas podem se salvar mutuamente, mesmo que o mundo todo as condene por isso. Heloísa fechou os olhos, sentindo o peso de 80 anos de vida sobre os ombros. Quando os abriu, encontrou Caetano ainda esperando, imóvel como uma estátua. Preciso pensar. Claro, ele guardou os documentos na pasta. Mas não demore muito, oportunidades como esta não costumam esperar. Depois que ele saiu, Heloísa ficou sentada na mesma cadeira por horas, observando as sombras se moverem pelas paredes conforme o sol se punha. A proposta era absurda, indecente, incompreensível, mas era também a única porta que se abria para ela em anos. Naquela noite, ela sonhou com a mansão, sonhou com os salões iluminados, com as risadas dos convidados, com o barulho das taças brindando. Acordou com as mãos suadas e o coração acelerado, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, ligou para o número que Caetano havia deixado. Aceito, disse ela sem preâmbulos, e ótimo. A voz dele soou satisfeita, mas não surpresa. Marcarei a cerimônia para a próxima semana. Tão rápido? Não há razão para esperar, senhora Moncler. Ou posso chamá-la de Heloísa? Pode. Então até logo, Heloísa, minha esposa. Ah. Ligação foi encerrada, deixando Heloísa sozinha com o silêncio e a magnitude do que acabara de aceitar. Ela se olhou no espelho do banheiro, vendo o reflexo de uma mulher que estava prestes a embarcar na aventura mais estranha de sua vida. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao fato de que, num pequeno apartamento, no Bela Vista,
Uma das mulheres mais elegantes de sua geração acabara de aceitar casar com um bilionário de 18 anos que ela conhecera apenas na véspera. A notícia vazou 3 dias depois. Heloísa acordou com o telefone tocando incessantemente e batidas na porta. Quando finalmente atendeu uma das ligações, ouviu a voz histérica de uma repórter que se apresentou como sendo de um programa de fofocas. Senhora Moncler, é verdade que a senhora vai se casar com Caetano Villamar, o herdeiro bilionário? Heloísa desligou sem responder, mas era tarde demais. Em poucas horas, sua fotografia estava estampada em todos os sites de notícias, ao lado de manchetes sensacionalistas que a descreviam como caça-fortunas e aproveitadora senil. Caetano apareceu no seu apartamento no meio da tarde, encontrando-a escondida no quarto, tentando escapar do assédio dos jornalistas que se aglomeravam na porta do prédio. Venha, disse ele simplesmente. Não pode ficar aqui. Ele a levou para um hotel 5 estrelas no centro da cidade, onde reservara uma suíte inteira no último andar. Enquanto Heloísa se acomodava no ambiente luxuoso que há tanto tempo não frequentava, Caetano ligou a televisão e navegou pelos canais de notícias. Em todos eles, a história do casamento escandaloso era o assunto principal. Especialistas em comportamento humano especulavam sobre as motivações de ambos. Advogados explicavam questões sucessórias, psicólogos analisavam a dinâmica doentia da relação. Está se arrependendo? Perguntou Caetano, desligando a televisão. Heloísa se serviu de um copo de vinho que ele havia pedido ao room service. Suas mãos não tremiam mais. Pelo contrário, sentia uma estranha calma, como se uma decisão já tivesse sido tomada por... Não, disse ela, surpreendendo-se com a própria firmeza. Estou apenas lembrando de como é estar no centro das atenções novamente. Caetano sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Então está pronta para a próxima fase? Que próxima fase? Ele se aproximou da janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. São Paulo se estendia até o horizonte, um mar de luzes que pulsava com vida própria. A fase em que paramos de nos esconder e começamos a viver a nossa verdade. Heloísa se juntou a ele na janela, observando a cidade que fora sua casa por toda a vida. Lá embaixo, milhões de pessoas seguiam suas rotinas, alheias ao drama que se desenrolava a 300 metros de altura. E qual é a nossa verdade? Perguntou ela. Caetano se virou para olhá-la, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo genuíno em sua expressão, algo vulnerável e real. Que somos duas pessoas que se reconheceram numa multidão de estranhos, disse ele, e que isso já é mais do que a maioria consegue numa vida inteira. Naquela noite, enquanto Heloísa dormia na suíte do hotel, Caetano ficou acordado diante do computador, coordenando os preparativos do casamento e monitorando a repercussão na mídia. Mas de vez em quando, seus olhos se desviavam para a porta do quarto onde ela descansava, e uma expressão estranha passava por seu rosto. Era possessividade, proteção e algo mais profundo que ele próprio não sabia nomear. Do outro lado da porta, Heloísa também não conseguia dormir completamente. Em seus meios-sonhos, ela ouvia o som dos dedos de Caetano no teclado, um ritmo constante e metódico que, de alguma forma, a tranquilizava. Pela primeira vez em anos, não se sentia completamente sozinha no mundo. A cerimônia seria em uma semana, e depois disso, não haveria mais volta. O casamento aconteceu numa manhã de quinta-feira no cartório da Bela Vista, sob o olhar feroz de fotógrafos e repórteres que se espremiam contra as janelas como animais enjaulados. Heloísa usava um vestido de seda azul petróleo que Caetano havia mandado fazer sob medida, cortado por um estilista que ela não conhecia, mas cujo trabalho reconheceu imediatamente como excepcional. O tecido acariciava sua pele com uma delicadeza que ela esquecera ser possível. Caetano vestia o mesmo terno negro impecável de sempre, mas desta vez havia um broche dourado no peito, uma pequena luz Art Deco que ela reconheceu como sendo uma peça de sua antiga coleção,
vendida no leilão judicial 2 anos antes. Ele a havia recomprado sem dizer uma palavra. Achei que deveria estar com quem sempre pertenceu, disse ele baixinho quando ela comentou sobre o broche. A cerimônia durou 15 minutos. Não houve discursos, não houve convidados, não houve flores. Apenas as palavras necessárias pronunciadas por um escrivão que mal levantou os olhos dos documentos, como se quisesse terminar aquilo o mais rápido possível. Quando chegou o tissau, momento de trocar as alianças, Caetano retirou de uma pequena caixa de veludo 2 peças que fizeram Heloísa perder o fôlego. Não eram alianças comuns. Eram anéis de platina com incrustações que formavam pequenos circuitos eletrônicos, como se fossem joias do futuro. Mas o que a chocou foi perceber que os circuitos não eram meramente decorativos. Eles pulsavam com uma luz azul quase imperceptível, sincronizada com o batimento cardíaco. Elas monitoram sinais vitais, explicou Caetano enquanto deslizava o anel no dedo dela. Para que eu sempre saiba como você está, mesmo quando estivermos separados. Heloísa olhou para o anel em seu dedo, sentindo um arrepio que não sabia se era de fascínio ou medo. A ideia de estar constantemente conectada a alguém era simultaneamente reconfortante e perturbadora. E se eu não quiser ser monitorada? Perguntou ela. Então você tira o anel, respondeu ele simplesmente, mas aí deixa de ser minha esposa. Eles assinaram os papéis em silêncio. Do lado de fora, a multidão de curiosos gritava perguntas que nenhum dos dois se dignava a responder. Quando finalmente saíram do cartório, Caetano a guiou diretamente para uma limusine blindada que os esperava. Para onde vamos? Perguntou. Heloísa enquanto o veículo se afastava do tumulto. Para casa, disse Caetano. Nossa casa. A viagem durou 40 minutos, tempo suficiente para que Heloísa percebesse que estavam se dirigindo para o Jardim Europa. Seu coração começou a bater mais rápido quando reconheceu as ruas familiares, as mansões imponentes, a topografia de uma vida que julgara perdida para sempre. Quando a limusine parou diante dos portões de ferro forjado que ela conhecia, de cor, Heloísa precisou se apoiar no banco para não desmaiar. A mansão estava completamente transformada. Onde antes havia um jardim clássico com roseiras e fontes de mármore, agora se estendia um paisagismo futurista com plantas que pareciam ter sido escolhidas por um algoritmo. As árvores formavam padrões geométricos perfeitos e pequenas luzes LED estavam estrategicamente posicionadas entre a vegetação, criando um efeito que era belo e artificial ao mesmo tempo. A fachada da casa mantinha sua arquitetura clássica, mas agora estava revestida por um material que mudava sutilmente de cor conforme a luz do dia. Painéis solares quase invisíveis se integravam ao telhado, e ela podia ver pequenas câmeras de segurança camufladas entre os ornamentos arquitetônicos. Meu Deus, murmurou ela. O que você fez com ela? Trouxe-a para o século XXI, respondeu Caetano, observando sua reação com interesse. Mas mantendo sua essência. Entre, você vai ver. Os portões se abriram automaticamente reconhecendo o veículo. Enquanto atravessavam o jardim redesenhado, Heloísa notou que sensores de movimento acompanhavam discretamente sua passagem, como se a casa estivesse tomando consciência de sua chegada. O interior da mansão a deixou sem palavras. Caetano havia preservado todos os elementos arquitetônicos originais, os lustres de cristal, os pisos de mármore português, os afrescos nas paredes altas, mas os havia integrado a uma tecnologia tão avançada que parecia mágica. As cortinas se moviam sozinhas conforme a posição do sol. A temperatura se ajustava automaticamente à presença humana, e uma trilha sonora quase imperceptível criava uma atmosfera envolvente em cada ambiente. Como você conseguiu fazer? Isso tão rápido? Perguntou ela, percorrendo com os dedos a parede da sala principal, onde reconhecia cada detalhe de sua decoração original. Dinheiro acelera qualquer processo, disse Caetano. E eu não poupei recursos. Ele a guiou pelo térreo, mostrando cada modificação com o orgulho de um artista apresentando sua obra.
A biblioteca foi reconstruída exatamente como era antes, mas agora os livros eram catalogados digitalmente e podiam ser localizados através de comandos de voz. A sala de jantar mantinha a mesa de mogno para 12 pessoas, mas agora ela era equipada com um sistema de som que permitia conversas privadas, mesmo em ambiente cheio. E o segundo andar? Perguntou Heloísa. Deixei para mostrar por último, disse Caetano, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela detectou nervosismo em sua voz. Eles subiram a escadaria curva que ela havia subido milhares de vezes ao longo da vida. No patamar, Caetano parou diante da porta do que fora seu quarto principal por 40 anos. Posso? Perguntou ele com a mão na maçaneta. Heloísa assentiu, preparando-se emocionalmente para o que fosse encontrar. Caetano abriu a porta e ela entrou num ambiente que a fez sentir como se estivesse caminhando através do tempo. Era seu quarto. Exatamente seu quarto. Não uma reconstrução ou uma imitação, mas uma reprodução perfeita de cada detalhe que ela se lembrava. A cama de dossel com lençóis de linho belga, a escrivaninha de jacarandá onde escrevia suas cartas, o espelho veneziano que refletia décadas de manhãs vividas. Até mesmo os livros estavam nas mesmas posições que ela se lembrava de ter deixado. Como você... Fotografias, disse Caetano. Centenas de fotografias de revistas de decoração dos anos 80 e 90. Cada objeto foi pesquisado, localizado e adquirido. Quando não foi possível encontrar o original, mandei fazer réplicas exatas. Heloísa se aproximou da penteadeira e encontrou seus próprios objetos pessoais. O conjunto de escovas de prata que ganhara de casamento, o frasco de perfume francês que usava há décadas, até mesmo uma fotografia sua com o marido que ela julgava perdida para sempre. Você comprou essas coisas no leilão? Todas que consegui rastrear, confirmou Caetano. O que não consegui recomprar mandei replicar artesanalmente. Ela se sentou na beirada da cama, passando as mãos pelo tecido familiar do cobertor. Era como se os últimos 2 anos de miséria não tivessem acontecido, como se ela pudesse simplesmente retomar sua vida no ponto onde havia parado. Por que você fez isso? Perguntou ela com a voz embargada. Caetano se aproximou, mas não se sentou ao lado dela. Em vez disso, ajoelhou-se no chão, levando novamente os olhos ao nível dos dela. Porque quero que você seja feliz aqui, disse ele. Quero que se sinta em casa. Mas esta não é mais minha casa, é sua. É nossa, corrigiu ele, e vai ser até o dia em que você decidir partir. Heloísa o estudou por longos segundos. Havia algo na intensidade de seu olhar que a fazia sentir como se ele pudesse ler seus pensamentos. E se eu nunca decidir partir? Melhor ainda. Naquela primeira noite como esposa de Caetano, Heloísa jantou sozinha na sala de jantar, servida por uma equipe discreta de funcionários que apareciam e desapareciam como sombras eficientes. Caetano havia se desculpado, explicando que precisava resolver questões urgentes de trabalho, mas que estaria disponível se ela precisasse de qualquer coisa. Depois do jantar, ela explorou a casa com mais calma, redescobrir cada canto que havia perdido. No escritório que fora de seu marido, encontrou uma surpresa, uma galeria de fotografias que contava a história de sua vida pública, desde seus primeiros eventos beneficentes nos anos 70 até suas últimas aparições antes da falência. Cada momento importante estava documentado e emoldurado com cuidado, museológico. Mas foi no subsolo que ela encontrou algo que a deixou profundamente perturbada. Caetano havia construído um centro de controle que parecia saído de um filme de ficção científica. Dezenas de monitores mostravam imagens de todos. Os cômodos da casa, do jardim, da rua. Ela podia ver a si mesma em tempo real, caminhando pelos corredores. Outros monitores exibiam gráficos de temperatura, umidade, qualidade do ar e até mesmo análises biométricas que ela não sabia como interpretar. Impressionante, não é? A voz de Caetano a fez se sobressaltar. Ela não o havia ouvido descer. Isso é necessário? Perguntou ela, apontando para os monitores. Para sua segurança, sim. Ele se aproximou de um dos painéis de controle.
Você não imagina quantas ameaças uma pessoa em sua posição enfrenta. Tentativas de invasão, sequestro, chantagem. Este sistema nos protege de tudo isso. Nos protege ou me monitora? Caetano se virou para olhá-la e por um momento ela viu algo diferente em seus olhos. Algo mais escuro. As duas coisas, não. São mutuamente excludentes, disse ele calmamente. Heloísa sentiu um frio no estômago, mas antes que pudesse responder, Caetano continuou. Posso mostrar-lhe algo interessante? Ele digitou comandos em um dos teclados, e os monitores mudaram para mostrar imagens externas da casa. Vê esses pontos vermelhos na rua? Ela se aproximou e viu pequenos sinais piscando em vários pontos ao redor da propriedade. São jornalistas e curiosos que ainda estão vigiando a casa. Tem pelo menos 20 pessoas lá fora, esperando para fotografar você. Sem este sistema de segurança, você não teria um momento de paz. Ele tinha razão, e isso a incomodava. A proteção era real, mas a sensação de estar constantemente observada também era. E os monitores internos são para garantir que você está bem. Se algo acontecer comigo, preciso saber que você está segura. E se eu quiser privacidade? Caetano a encarou por alguns segundos antes de responder. Você pode desligar os monitores do seu quarto quando quiser. Basta pedir. Pedir a quem? A casa. Ela responde a comandos de voz. Como se estivesse demonstrando, Caetano falou para Fuarmo casa, desligar monitoramento do quarto principal. Uma voz feminina e suave respondeu através de alto-falantes invisíveis. Monitoramento do quarto principal, desativado por 24 horas. Deseja confirmar? Confirmar, disse Caetano. Um dos monitores escureceu e Heloísa se sentiu ligeiramente aliviada. Pronto, disse ele. Você tem privacidade. Mas enquanto subia as escadas para seu quarto, Heloísa não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada mesmo assim. O anel em seu dedo pulsava suavemente, lembrando-a de que sua localização e seus sinais vitais estavam sendo constantemente transmitidos para o homem que agora era seu marido. Na manhã seguinte, ela acordou com o som de música clássica tocando baixinho e o cheiro de café francês vindo da cozinha. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Caetano lendo jornais em um tablet, vestindo uma camisa de linho branca que o fazia parecer ainda mais jovem. Bom dia, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira dela. Dormiu bem? Razoavelmente. Ela se sentou e aceitou a xícara de café que ele lhe ofereceu. E você? Eu não durmo muito, admitiu ele. 3, 4 horas por noite no máximo. Isso não pode ser saudável. Provavelmente não é. Ele voltou a se sentar. Mas sempre foi assim, desde criança. Era a primeira vez que ele mencionava algo sobre sua infância, e Heloísa aproveitou a abertura. Como eram seus pais? A expressão de Caetano mudou sutilmente, como se uma cortina tivesse sido baixada atrás de seus olhos. Distantes, disse. Ele após uma pausa. Muito focados no trabalho. Eu fui criado mais pela babá e pelos professores particulares do que por eles. Deve ter sido solitário. Foi. Ele tomou um gole de café, mas me ensinou a ser autossuficiente. E quando eles morreram? Caetano ficou em silêncio por tanto tempo que Heloísa achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais fria. Foi libertador, disse ele, e terrível ao mesmo tempo. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, ele mudou de assunto. Pensei que você poderia querer visitar algumas galerias hoje. Ver como o cenário artístico mudou nos últimos anos. Eu gostaria disso. Ótimo. Também pensei que poderíamos começar a planejar seu retorno à vida social. Há vários eventos beneficentes importantes acontecendo este mês. Heloísa sentiu uma mistura de empolgação e ansiedade. A ideia de voltar aos circuitos que havia frequentado por décadas era tentadora, mas também assustadora. As pessoas vão me receber bem? As pessoas vão se comportar exatamente como sempre. Se comportaram com cortesia interesseira. Caetano sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. A diferença
é que agora você tem poder novamente, e poder perdoa muitos pecados sociais. Eles passaram a manhã visitando galerias no centro da cidade. Heloísa havia esquecido o prazer que sentia ao observar arte, ao analisar técnicas, ao conversar com curadores sobre tendências e movimentos. Caetano a acompanhava silenciosamente, observando-a mais do que as obras expostas. Você não se interessa por arte? Perguntou ela enquanto visitavam uma exposição de arte contemporânea brasileira. Eu me interesso por você se interessando por arte, respondeu ele. É diferente. Na galeria seguinte, Heloísa teve um encontro inesperado. Reconheceu imediatamente Helena Vasconcelos, uma das curadoras mais respeitadas da cidade, e sua antiga rival nos círculos artísticos dos anos 80. Helena a cumprimentou com a polidez fria típica da elite cultural paulistana. Heloísa, que surpresa vê-la aqui. Helena. Heloísa retribuiu o cumprimento com a mesma temperatura. Como vão as coisas? Muito bem, obrigada. Os olhos de Helena se desviaram para Caetano, que permanecia ligeiramente atrás de Heloísa. E este deve ser seu marido. A forma como ela pronunciou a palavra marido deixou claro o que pensava da situação. Caetano Vilamar, disse ele, estendendo a mão. Prazer conhecê-la. Helena apertou sua mão brevemente, estudando seu rosto com a mesma atenção que dedicaria a uma obra de arte suspeita. Vocês dois fazem um casal interessante, disse ela finalmente. Fazemos mesmo, concordou Caetano, sem demonstrar estar incomodado com o comentário. A conversa continuou por alguns minutos, cheia de subtextos e provocações veladas. Helena claramente desaprovava o casamento e não fazia questão de esconder. Caetano respondia a cada insinuação com uma calma que beirava a indiferença. Quando finalmente se despediram, Heloísa se sentiu esgotada. Sinto muito por isso, disse ela enquanto voltavam para o carro. Por quê? Pela rudeza dela, pelo constrangimento. Caetano a ajudou a entrar no carro antes de responder. Heloísa, você precisa entender uma coisa. Não me importo com o que as pessoas pensam sobre nós, e você também não deveria se importar. É fácil falar isso quando se tem 18 anos. É fácil falar isso quando se tem poder, corrigiu ele. E nós temos poder. Durante o trajeto de volta para casa, Heloísa observou Caetano pelo reflexo no vidro. Havia algo em sua postura, na forma como seus dedos tamborilavam no banco, que sugeria uma agitação interna que ele se esforçava para controlar. Você está bem? Perguntou ela. Estou ótimo. Mas sua resposta veio rápida demais. Automática demais. Quando chegaram em casa, Caetano desapareceu imediatamente em seu escritório, alegando ter ligações importantes para fazer. Heloísa ficou sozinha na sala principal, observando através das janelas blindadas o jardim perfeitamente geometrizado. Pela primeira vez desde o casamento, ela se permitiu questionar seriamente o que havia feito. Casara-se com um estranho por conveniência. Estava vivendo numa casa que era simultaneamente um palácio e uma prisão. E começava a perceber que seu jovem marido tinha camadas de complexidade psicológica que ela mal começara a explorar. Anel em seu dedo pulsou suavemente, lembrando-a de que, independentemente de suas dúvidas, agora fazia parte de algo que não seria fácil de desfazer. Naquela noite, durante o jantar, Caetano estava diferente, mais falante, quase febril em sua energia. Contou sobre os negócios, sobre planos de expansão internacional, sobre tecnologias revolucionárias que estava desenvolvendo. Mas Heloísa notou que ele não tocou na comida e que suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava o copo de vinho. Caetano, disse ela finalmente, você está tomando algum medicamento? Ele parou de falar no meio de uma frase sobre criptografia quântica. Por que pergunta? Você parece agitado, nervoso. Não estou nervoso, disse ele, mas sua voz subiu um tom. Estou empolgado, é diferente. Empolgado com o quê? Ele se levantou da mesa e começou a caminhar pela sala de jantar, as mãos gestualizando enquanto falava. Com tudo isso, disse ele, abrindo os braços,
com você aqui, com nossa vida começando, com as possibilidades infinitas que temos pela frente. Havia algo maníaco em sua energia que fez Heloísa se sentir desconfortável. Talvez você devesse descansar um pouco. Descansar? Ele riu um som áspero. Heloísa, eu dormi 3 horas nas últimas 48. Estou funcionando com pura adrenalina e cafeína, mas nunca me senti tão vivo. Ele se aproximou da mesa e se apoiou nela, inclinando-se em direção a ela. Você não entende o que significa ter você aqui. Finalmente ter alguém que vale a pena impressionar. Alguém que vale a pena manter. A escolha da palavra manter enviou um arrepio pela espinha de Heloísa. Caetano, acho que você deveria... Deveria o quê? Ele se endireitou, sua expressão mudando rapidamente de empolgação para algo mais sombrio. Deveria agir como um marido normal? Deveria fingir que isso é um casamento normal? Não é? Claro que não é. Ele riu novamente. Nada sobre nós é normal, Heloísa, e é exatamente isso que torna tudo tão perfeito. Naquela noite, Heloísa trancou a porta de seu quarto pela primeira vez desde que chegara à mansão. Ficou acordada por horas, ouvindo os sons da casa ao redor dela. O zumbido baixo dos sistemas eletrônicos, o sussurro do ar-condicionado e, ocasionalmente, passos no corredor do lado de fora de sua porta. Ela começava a entender que seu casamento com o Caetano não era apenas uma conveniência mútua como havia pensado inicialmente. Era algo muito mais complexo e potencialmente perigoso. E o mais perturbador de tudo era que, apesar do medo cresciente, ela se sentia mais viva do que se sentira em anos. 3 semanas depois do casamento, Heloísa acordou e não encontrou Caetano na casa. Não era incomum ele desaparecer por horas, em seu escritório ou no centro de controle do subsolo, mas desta vez havia algo diferente no silêncio que ecoava pelos corredores. Um silêncio muito absoluto, muito vazio. Ela desceu para o café da manhã e encontrou uma nota manuscrita sobre a mesa de mármore da cozinha, escrita na caligrafia precisa e ligeiramente trêmula que já começara a reconhecer. Heloísa, precisei viajar para Tóquio urgentemente. Questões que não podem esperar relacionadas à expansão asiática da empresa. Estarei de volta em 1 semana. A casa está programada para atender todas as suas necessidades. Por favor, não saia sozinha. Use sempre o motorista. Te amo. C. O te amo. No final a fez pausar. Era a primeira vez que ele usava essas palavras e escolhera um bilhete para fazê-lo. Havia algo quase violento na simplicidade da declaração, como se ele estivesse cravando uma bandeira em território conquistado. Heloísa dobrou o papel e o guardou no bolso do roupão. A casa ao redor dela zumbia com sua vida eletrônica habitual, mas pela primeira vez desde que voltara a morar ali, ela se sentia verdadeiramente sozinha. Era uma sensação estranha. Havia passado 2 anos vivendo em completa solidão, mas agora, depois de apenas 3 semanas acostumada à presença constante de Caetano, sua ausência criava um vazio quase físico. Decidiu usar o dia para explorar partes da mansão que ainda não havia revisitado completamente. No 2º andar, abriu a porta de um cômodo que fora usado como ateliê quando ela ainda pintava, décadas atrás. Para sua surpresa, o ambiente havia sido meticulosamente restaurado, exatamente como ela se lembrava. O cavalete de madeira maciça, as telas em branco organizadas por tamanho, os tubos de tinta ordenados por cor em uma estante construída sob medida. Mas havia algo novo. Uma tela grande, de quase 2 metros de altura, coberta por um pano branco. Heloísa se aproximou e puxou o tecido, revelando um retrato seu que a fez cambalear. Não era uma fotografia pintada ou uma reprodução. Era um trabalho original, executado, com técnica impressionante que a mostrava exatamente como estava naquele momento, aos 80 anos, com as rugas que o tempo havia desenhado em seu rosto, mas com uma dignidade e uma beleza que ela própria não sabia que ainda possuía. O artista havia capturado algo em seus olhos que ela reconhecia como sendo sua essência mais profunda. Na parte inferior da tela, uma assinatura. C. Vilamar. Para E.
minha luz eterna. Heloísa ficou parada diante do quadro por longos minutos, tentando processar as implicações do que estava vendo. Caetano havia pintado aquilo. Ele pintava. E pintava bem. Muito bem. Mas quando? Como? Ela nunca o havia visto com um pincel nas mãos. Nunca havia notado sinais de tinta em suas roupas ou dedos. Começou a procurar por outros quadros no ateliê e os encontrou empilhados cuidadosamente contra uma parede. Todos eram dela. Dúzias. De estudos, esboços, retratos completos. Heloísa lendo na biblioteca. Heloísa tomando café na manhã. Heloísa olhando pela janela. Heloísa dormindo. O último a fez perder o fôlego. Era ela dormindo, pintada com detalhes íntimos que só alguém que a observara por horas poderia capturar. A posição exata de suas mãos, a forma como seus cabelos se espalhavam no travesseiro, a expressão serena de seu rosto relaxado. Quando havia ele feito aquilo, como havia ele entrado em seu quarto sem que ela percebesse? As perguntas se multiplicavam em sua mente quando ouviu a voz suave da casa. Senhora Vilamar, detectei alteração em seus sinais vitais. Está tudo bem? Heloísa olhou para o teto, lembrando-se de que, mesmo na ausência física de Caetano, a casa continuava a vigiá-la. Estou bem, disse ela, tentando controlar a voz. Posso ajudá-la com alguma coisa? Não, obrigada. Mas não estava bem. A descoberta dos quadros havia aberto uma fenda em sua percepção de Caetano. Ele não era apenas um jovem bilionário obcecado por controle e tecnologia. Era também um artista de talento excepcional que a observava com uma intensidade que ia muito além do que ela havia imaginado. Naquela tarde, tentou sair da mansão pela primeira vez desde o casamento. Queria caminhar pelas ruas do bairro, sentir o sol na pele, lembrar-se de como era estar no mundo sem intermediários eletrônicos. Mas quando se aproximou do portão principal, descobriu que ele não se abria. Casa, disse ela. Abrir portão principal. Desculpe, senhora Vilamar. O portão principal só pode ser aberto com autorização do senhor Vilamar ou em casos de emergência. Eu gostaria de sair para uma caminhada. Posso chamar o motorista para levá-la aonde desejar. Se não quero o motorista, quero caminhar sozinha. Desculpe, senhora Vilamar. Por questões de segurança, saídas a pé não são autorizadas sem escolta. Heloísa ficou parada diante do portão fechado, sentindo uma mistura de incredulidade e raiva crescendo em seu peito. Estava prisioneira. Em sua própria casa, ou na casa que um dia fora sua, estava prisioneira. Tentou os outros portões, o que dava para o jardim dos fundos, o que levava à garagem, até mesmo a pequena porta de serviço que usava décadas atrás. Todos trancados. Todos controlados pelo mesmo sistema que obedecia apenas a Caetano. Casa, disse ela desta vez com voz mais firme, eu sou a proprietária desta residência e exijo que abra os portões. Desculpe, senhora Vilamar. Apenas o senhor Vilamar tem autorização para modificar protocolos de segurança. E se eu quiser falar com o senhor Vilamar? Posso conectá-la com ele através de videoconferência, mas devido ao fuso horário, ele pode não estar disponível no momento. Heloísa voltou para dentro da casa com passos duros que ecoavam pelo mármore. Subiu direto para o centro de controle no subsolo, onde encontrou dezenas de monitores mostrando todos os ângulos da propriedade. Nas telas, podia ver sua própria caminhada frustrada pelos jardins, registrada e arquivada por câmeras que ela nem sabia que existiam. Começou a explorar os controles, procurando uma forma de desativar o sistema de segurança. Mas cada tentativa de acesso era bloqueada por senhas que não conhecia. Depois de uma hora de frustrações, a voz da casa soou mais uma vez. Senhora Vilamar, o senhor Vilamar está disponível para videoconferência. Uma das telas grandes se acendeu, mostrando Caetano em que parecia ser um hotel luxuoso em Tóquio. Ele vestia uma camisa branca aberta no colarinho e tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido desde que partira. Heloísa, disse. Ele e sua voz carregavam um alívio genuíno. Como você está? Prisioneira, respondeu ela sem rodeios. Protegida, corrigiu ele. O que aconteceu?
A casa me alertou sobre alterações em seus sinais vitais. Descobri seus quadros. Caetano ficou imóvel por alguns segundos, e Heloísa viu algo passar por seu rosto. Surpresa, talvez constrangimento, talvez orgulho. Ah, disse ele finalmente, você não deveria ter entrado no ateliê. Era meu ateliê, antes de ser seu. Agora é nosso. Sua voz ficou mais firme. Você gostou dos quadros? Não é essa a questão, Caetano. A questão é que você me pintou dormindo. Como você fez isso? Ele desviou o olhar por um momento antes de responder. Às vezes eu não consigo dormir. Fico observando você. Me acalma. Você entra no meu quarto sem permissão? É meu. Quarto também. Nossa casa, nossa cama. Eu tranquei a porta. Eu tenho as chaves de todas as portas. A frieza na voz dele enviou um arrepio pela espinha de Heloísa. Caetano, não posso viver assim. Preciso de privacidade, preciso de liberdade para sair quando quiser. Você tem toda a liberdade que precisa dentro de casa. E quando eu voltar, podemos sair juntos para onde você quiser. E se eu quiser sair sozinha? Por quê? Para onde? A pergunta foi feita com uma intensidade que a fez hesitar. Isso não importa. O que importa é que deveria ser minha escolha. Caetano se inclinou para mais perto da câmera e seus olhos azuis pareceram perfurar a tela. Heloísa, você esqueceu do que salvei você? Da vida que estava levando antes de me conhecer? Você quer voltar para aquele apartamento miserável, para a solidão, para a irrelevância? Prefiro a pobreza com dignidade à riqueza com prisão. Não, você não prefere. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro, porque você já provou dos dois e escolheu ficar comigo. Eles se encararam através da tela por longos segundos. Heloísa podia sentir a força de sua personalidade, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Quando você volta? Perguntou ela finalmente. Em 3 dias, consegui acelerar as negociações. Depois que a chamada foi encerrada, Heloísa ficou sozinha no centro de controle, cercada por monitores que mostravam cada ângulo de sua prisão dourada. Ela sabia que Caetano estava certo sobre uma coisa. Ela havia escolhido aquela vida. Mas começava a entender que escolhas feitas por desespero às vezes levam a lugares dos quais é impossível voltar. Naquela noite, ela jantou sozinha novamente, servida pelos funcionários invisíveis que apareciam apenas o suficiente para cumprir suas funções. Depois do jantar, voltou ao ateliê e ficou parada diante do retrato que Caetano havia feito dela. Era uma obra de arte impressionante, mas também era evidência de uma obsessão que ia muito além do que ela havia imaginado. Ela tocou o rosto pintado na tela, sentindo a textura da tinta seca sob os dedos. Havia amor naqueles pinceladas, ou apenas possessividade? Na madrugada acordou com o som de tempestade lá fora. Raios iluminavam o quarto em intervalos irregulares e o vento fazia as janelas vibrarem. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva pesada que açoitava o jardim. Foi então que notou. Durante um clarão particularmente forte, viu que um dos sensores de movimento no jardim havia parado de funcionar. A pequena luz, vermelha que normalmente piscava, estava apagada. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Se houvesse uma falha no sistema durante a tempestade, talvez conseguisse sair sem ser detectada. Não para fugir definitivamente, mas apenas para sentir por algumas horas que ainda tinha escolha. Ela se vestiu rapidamente e desceu as escadas em silêncio. Na cozinha, encontrou as chaves reserva que os funcionários usavam, guardadas em uma gaveta, que Caetano provavelmente não imaginava que ela conhecesse. Uma das chaves era da porta de serviço. Do lado de fora, a tempestade era ainda mais intensa. Heloísa se encharcou completamente em poucos segundos, mas continuou caminhando. A liberdade, mesmo molhada e fria, era inebriante após semanas de confinamento. Caminhou pelas ruas desertas do Jardim Europa, suas sandálias escorregando no asfalto molhado. Não tinha um destino específico em mente, apenas a necessidade urgente de estar em algum lugar onde não houvesse câmeras, sensores ou vozes eletrônicas monitorando cada movimento. Foi quando se viu parada diante de um prédio que reconheceu
Imediatamente, a casa de repouso São Vicente, onde sua mãe havia passado os últimos 3 anos de vida, lentamente perdendo-se para o Alzheimer. Heloísa não pisava ali desde o funeral 5 anos atrás, mas algo a puxava em direção à entrada. O segurança noturno a reconheceu depois de alguns segundos de hesitação. Dona Heloísa, meu Deus, a senhora está encharcada. Entre, entre! Ela se deixou guiar para dentro do prédio, sentindo o calor e a secura do ambiente como um abraço. O cheiro familiar, uma mistura de desinfetante, flores e velhice, trouxe de volta memórias que ela havia tentado enterrar. O que a senhora está fazendo aqui a essa hora? Perguntou o segurança, oferecendo-lhe uma toalha. Eu não sei, admitiu ela. Estava caminhando e... Caminhando? Nessa chuva? Sozinha? Antes que ela pudesse responder, uma voz masculina veio do corredor. Seu João, o que está acontecendo aqui? Heloísa se virou e se deparou com um homem de aproximadamente 60 anos, vestindo uniforme de enfermeiro. Ele era alto, magro, com cabelos grisalhos e olhos castanhos gentis. Havia algo familiar em seu rosto, mas ela não conseguiu identificar o que imediatamente. Enfermeiro Aníbal, disse o segurança. Esta é a dona Heloísa, a filha da dona Carmen, lembra? O homem ficou imóvel por alguns segundos, estudando o rosto dela. Então, seus olhos se abriram em reconhecimento. Heloísa? Heloísa Moncler? E de repente ela se lembrou. Aníbal Santos. Namorado da juventude, primeiro amor. O homem que ela havia abandonado aos 22 anos para se casar com um industrial que lhe oferecera segurança financeira em vez de paixão. Aníbal, sussurrou ela. Meu Deus, você trabalha aqui? Há 15 anos, disse ele, aproximando-se lentamente como se ela fosse uma aparição que pudesse desaparecer a qualquer momento. Eu cuidei da sua mãe nos últimos meses de vida dela. Você cuidou da mamãe? Ela falava de você constantemente, mesmo quando já não se lembrava do próprio nome. Minha Heloísa, ela dizia, minha menina da luz. Heloísa sentiu lágrimas, misturando-se com a água da chuva que ainda escorria de seus cabelos. Eu não sabia que você estava aqui. Se soubesse, teria vindo mais vezes? Não havia acusação na voz dele, apenas curiosidade genuína. Não sei. Talvez. Provavelmente. Não. Ela enxugou o rosto com a toalha. Eu era covarde. Não suportava vê-la daquele jeito. Ela entendia. Nos momentos lúcidos, ela sempre dizia que você era forte demais para aceitar a fraqueza dela. Eles ficaram se olhando em silêncio por alguns momentos. Aníbal havia envelhecido bem, Heloísa pensou. Havia uma gentileza em seu rosto que o tempo havia aprofundado em vez de apagar. O que você está fazendo aqui no meio da madrugada? Perguntou ele. E nessa chuva? Ela hesitou, sem saber como explicar. Eu me casei. Eu sei, vi nos jornais. Sua expressão não revelava julgamento. Parabéns. Não está sendo o que eu esperava. Aníbal indicou 2 cadeiras na sala de espera. Quer conversar? Meu plantão só acaba às 6 da manhã. Eles se sentaram lado a lado. E Heloísa se viu contando coisas que não havia contado para ninguém. Sobre a solidão dos últimos anos, sobre o desespero que a levara a aceitar a proposta de Caetano, sobre a descoberta gradual de que havia trocado uma prisão por outra. Aníbal escutou sem interromper, suas mãos cruzadas no colo, os olhos fixos no rosto dela. Você se lembra, disse ele quando ela terminou, do que costumávamos conversar quando éramos jovens? Sobre liberdade versus segurança. Você dizia que liberdade sem amor era vazia e segurança sem liberdade era prisão. E você dizia que eu era romântico demais para entender o mundo real. Heloísa sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez você estivesse certo. Talvez nós dois estivéssemos um pouco certos. Ele se inclinou para a frente. Heloísa, você é feliz? A pergunta a pegou desprevenida por sua simplicidade. Eu não sei, há muito tempo que não me faço essa pergunta. Então talvez seja hora de fazer. Eles conversaram até o amanhecer. Aníbal contou sobre sua vida, o casamento com uma professora que morrera de câncer 10 anos antes,
Os 2 filhos que agora viviam em outros estados, sua decisão de trabalhar com idosos após a morte da esposa. Eu encontrei paz aqui, disse ele, cuidando de pessoas que estão no final da jornada. Me ensinou muito sobre o que realmente importa. E o que realmente importa? Dignidade, escolha, a capacidade de decidir como queremos viver, mesmo quando as opções são limitadas. Quando o sol começou a nascer, Heloísa sabia que precisava voltar. Caetano retornaria em 2 dias, e se descobrisse sua ausência. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Eu sei. Aníbal também se levantou. Heloísa, posso te dizer uma coisa? Ela assentiu. Você ainda é a mulher mais corajosa que eu conheço. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Ele a acompanhou até a entrada. A chuva havia parado, e o céu começava a clarear com tons de rosa e dourado. Se precisar conversar novamente, disse ele, eu sei onde te encontrar. Heloísa voltou para a mansão andando devagar, tentando prolongar ao máximo os últimos momentos de liberdade. As ruas vazias da manhã cedo tinham uma qualidade quase mágica, como se a cidade estivesse acordando apenas para ela. Quando chegou ao portão da mansão, descobriu que ele estava aberto. Não tinha certeza se isso era porque o sistema havia detectado sua saída ou se havia outra explicação, mas não quis questionar sua sorte. Entrou silenciosamente pela porta de serviço, subiu as escadas sem fazer ruído e chegou ao seu quarto, exatamente quando o despertador digital marcava 6 da manhã. Tirou as roupas molhadas, tomou um banho quente e se deitou na cama, fechando os olhos e fingindo dormir. 15 minutos depois, a voz da casa soou suavemente. Bom dia, senhora Vilamar. Como dormiu? Bem, obrigada, respondeu ela, sem abrir os olhos, mas sabia que não havia dormido bem, e sabia também que algo havia mudado irrevogavelmente dentro dela durante aquelas poucas horas de liberdade. O encontro com Aníbal havia despertado memórias de quem ela era antes de se tornar a mulher que aceitava prisões douradas em troca de segurança. Nos 2 dias seguintes, antes do retorno de Caetano, Heloísa se comportou como a esposa perfeita. Jantou sozinha sem reclamar. Respondeu educadamente às perguntas da casa. Passou horas na biblioteca lendo livros que já conhecia de cor. Mas em seus pensamentos estava constantemente de volta àquela madrugada chuvosa, conversando com um homem que um dia a amara e que ainda a enxergava como alguém corajosa. Quando Caetano finalmente voltou de Tóquio, ele a encontrou na sala principal, lendo tranquilamente numa poltrona ao lado da janela. Ela levantou os olhos do livro e sorriu. Bem-vindo. De volta. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado da poltrona, pegando suas mãos e levando-as aos lábios. Senti sua falta, disse ele, e havia uma intensidade em sua voz que ela não havia ouvido antes. Eu também, mentiu ela. Como foram esses dias? Tranquilos. Li muito, explorei a casa, relaxei. Caetano estudou seu rosto por alguns segundos, e Heloísa teve a sensação desconfortável de que ele estava procurando sinais de alguma coisa. Ótimo, disse ele finalmente. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Uma que vai garantir que você nunca mais se sinta sozinha. Ele a levou até o subsolo, até o centro de controle que ela já conhecia, mas agora havia algo novo. Uma cadeira no centro da sala, feita de um material que parecia ser mármore, mas com veios dourados que pulsavam suavemente com luz própria. O que é isso? Perguntou ela. Sua nova cadeira de leitura, disse Caetano, o orgulho evidente em sua voz. Mandei fazer especialmente para você enquanto estava no Japão. É esculpida sob medida para seu corpo, com sensores que monitoram temperatura corporal, batimento cardíaco, pressão arterial. Quando você se sentar nela, saberei exatamente como você está se sentindo, mesmo quando eu estiver do outro lado do mundo. Heloísa olhou para a cadeira e sentiu um frio no estômago. Era bonita, sem dúvida. Era também o símbolo mais claro possível de que sua liberdade era uma ilusão. Para que você nunca mais se perca de si mesma, disse Caetano, ecoando as palavras que havia escrito no bilhete.
Ela se aproximou da cadeira e passou os dedos sobre sua superfície lisa. Era perfeita, ergonomicamente desenhada para seu corpo, artisticamente bela. Era também uma coleira eletrônica disfarçada de presente. É linda, disse ela, porque sabia que era o que ele queria ouvir. Experimente. Heloísa se sentou na cadeira e imediatamente sentiu os sensores se ajustando ao seu corpo. A superfície se aqueceu suavemente, moldando-se perfeitamente a seus contornos. Ela tinha que admitir, extraordinariamente confortável. Como se sente? Perguntou Caetano. Bem, disse ela, e era verdade. Fisicamente sentia-se bem. Emocionalmente sentia-se como um animal de estimação muito bem cuidado. Mas enquanto se recostava na cadeira de mármore, com os sensores transmitindo cada batimento de seu coração para o homem que se dizia seu marido, Heloísa pensava em Aníbal e nas palavras que ele havia dito sobre dignidade e escolha. E pela primeira vez desde o casamento, começou a planejar seriamente o que faria com o resto de sua vida. 2 semanas depois da instalação da cadeira de mármore, Heloísa fez uma descoberta que mudaria tudo. Estava navegando pela internet, no computador da biblioteca, quando decidiu pesquisar seu próprio nome. Por curiosidade mórbida de ver como a mídia continuava tratando seu casamento polêmico. O que encontrou a deixou sem ar. Sua biografia nas principais enciclopédias online havia sido completamente reescrita, onde antes constavam os escândalos financeiros, as acusações de má gestão da Fundação Beneficente, as brigas judiciais com os filhos. Agora havia apenas uma narrativa dourada de sucesso filantrópico. Prêmios que ela tinha certeza de nunca ter recebido apareciam listados com datas e cerimônias detalhadas. Fotografias que ela não se lembrava de ter tirado mostravam-na em eventos que pareciam familiares, mas não eram exatamente como aconteceram. Com mãos trêmulas, Heloísa começou a investigar mais profundamente. Os sites de notícias que antes publicavam matérias críticas sobre ela, agora exibiam artigos elogiosos datados dos mesmos períodos. Era como se a história estivesse sendo reescrita em tempo real, transformando-a numa versão idealizada de si mesma. Ela imprimiu várias páginas como evidência e foi procurar Caetano. Encontrou-o no ateliê, parado diante de um novo quadro. Desta vez, uma pintura dela sentada na cadeira de mármore, com uma expressão serena que ela sabia nunca ter tido enquanto estava naquele objeto. Caetano, disse ela, tentando manter a voz firme, precisamos conversar. Ele se virou, um pincel ainda na mão direita, uma mancha de tinta azul no rosto. Claro, do que se trata? Heloísa espalhou as páginas impressas sobre a mesa de trabalho dele. Você pode me explicar isso? Caetano olhou para os papéis sem demonstrar surpresa. Limpou cuidadosamente o pincel com um pano antes de responder. Eu disse que devolveria sua dignidade. Isso inclui sua reputação pública. Essas informações são falsas, Caetano. Você está mentindo sobre minha vida. Estou corrigindo mentiras que foram espalhadas sobre você. Sua voz permaneceu calma, quase didática. Estou criando a versão da verdade que deveria ter existido desde o início. A verdade não pode ser criada. Ela simplesmente é. A verdade, disse Caetano, se aproximando dela com passos medidos, é uma construção social. História é escrita pelos vencedores. E agora nós estamos vencendo. Heloísa sentiu uma vertigem que a fez se apoiar na mesa. Você não entende o que está fazendo. Está apagando quem eu realmente sou. Estou revelando quem você sempre foi por baixo das calúnias e dos ataques. Ele pegou uma das páginas impressas. Esta Heloísa aqui é você na sua forma mais pura. É você sem os inimigos, sem os invejosos, sem os incompetentes que sabotaram sua carreira. E quem decide qual é a versão pura? Você? Nós dois. Juntos? Eu nunca concordei com isso. A voz de Caetano ficou mais dura. Você concordou no momento em que aceitou se casar comigo. Concordou quando aceitou viver nesta casa, usar minhas roupas, comer minha comida. Concordou quando se sentou naquela cadeira e deixou que eu cuidasse de você. Heloísa olhou para ele como se o estivesse vendo pela primeira vez.
Havia algo nos olhos azuis que ela não havia notado antes. Não apenas obsessão, mas um tipo de desespero que beirava o pânico. Caetano, isso não é amor. Isso é doentio. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Então, para sua total surpresa, se sentou pesadamente numa cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Quando levantou a cabeça, havia lágrimas em seus olhos. Eu sei, sussurrou ele. Eu sei que é doentio, mas não consigo parar. Era a primeira vez que ela o via chorar, a primeira vez que ele admitia qualquer fraqueza. Heloísa se aproximou cautelosamente e se ajoelhou ao lado da cadeira dele. Por que não consegue parar? Caetano enxugou os olhos com as costas da mão, deixando uma mancha de tinta azul na pele. Porque toda mulher que eu amo desaparece, disse ele com voz quebrada. E eu não posso deixar isso acontecer com você. Conte-me sobre sua mãe. Ele a olhou com surpresa. Como você mencionou uma vez. Disse que a encontrou quando tinha 8 anos. Caetano ficou em silêncio por tanto tempo que Heloísa achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz era a de uma criança assustada. Ela sofria de depressão grave. Meu pai viajava constantemente a trabalho e ela ficava sozinha comigo na nossa casa em Alphaville. Eu sempre soube que ela era triste, mas achava que era culpa minha. Tentava ser o filho perfeito, tirar notas altas, não fazer barulho, não incomodá-la. Ele parou para respirar fundo antes de continuar. Naquele dia eu voltei da escola e a casa estava muito silenciosa. Chamei por ela, mas não houve resposta. Subi para o quarto dela e sua voz falhou. Ela estava pendurada no ventilador de teto. Tinha deixado um bilhete dizendo que me amava, mas que não conseguia mais viver. Heloísa sentiu lágrimas brotando em seus próprios olhos. Meu Deus, Caetano. Você era apenas uma criança. Depois do funeral, meu pai me mandou para internatos. Quando ele morreu no acidente de carro, eu tinha 15 anos e já havia passado por 4 escolas diferentes. Aprendi que as pessoas sempre vão embora, a menos que você encontre uma forma de fazê-las ficar. E você achou que a forma era controlá-las. É a única forma que funciona. Ele a olhou com desespero. Heloísa, eu não posso perder você como perdi ela. Não consigo. Se você for embora, eu não vou embora, disse Heloísa suavemente. Como posso ter certeza, Mé? Porque eu estou te dizendo. Minha mãe também disse. No último café da manhã que tomamos juntos, ela disse que nunca me deixaria sozinho. Heloísa estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a pele quente e úmida de lágrimas. Caetano, olhe para mim. Eu não sou sua mãe. Eu não estou doente. Eu não vou me matar. Mas também não posso viver numa prisão, mesmo que seja dourada. Então, o que fazemos? Aprendemos a confiar um no outro. De verdade. Eles ficaram assim por vários minutos, ela ajoelhada ao lado da cadeira dele, as mãos tocando seu rosto, os olhos nos olhos. Pela primeira vez desde que se conheceram, Heloísa viu Caetano como ele realmente era. Não um bilionário poderoso e controlador, mas um menino órfão que cresceu acreditando que amor significava posse. Posso te pedir uma coisa? Disse ela. Finalmente, qualquer coisa. Amanhã à noite eu gostaria de preparar um jantar especial para nós dois. Só nós, sem funcionários, sem monitoramento, sem tecnologia. Apenas um homem e uma mulher tentando entender o que tem um com o outro. Caetano hesitou. E as câmeras de segurança? Desligue tudo por uma noite. Se você realmente confia em mim, desligue tudo. E se alguém tentar invadir a propriedade? Então lidamos com isso juntos, como um casal normal lidaria. Ele a estudou por longos segundos. Está bem, disse. Finalmente. Uma noite, sem monitoramento. Heloísa passou o dia seguinte se preparando para aquela que sabia ser a noite mais importante de sua vida. Não apenas do casamento, mas possivelmente de toda a sua existência. Era uma oportunidade de redefinir completamente o relacionamento com Caetano ou de encerrá-lo de uma vez por todas. Ela escolheu suas roupas com cuidado, um vestido de veludo, vinho que havia usado décadas atrás numa noite de gala, quando ainda era jovem,
e acreditava que o mundo estava aos seus pés. Milagrosamente, ainda lhe servia bem, abraçando suas curvas amadurecidas com uma elegância que o tempo havia refinado em vez de diminuir. Na cozinha, preparou um menu simples, mas significativo. Os pratos que costumava cozinhar quando era recém-casada, e ainda tentava impressionar o marido com habilidades domésticas. Risoto de camarão, salada de rúcula com peras e uma sobremesa de chocolate que aprendera com a mãe. Para a mesa, escolheu a porcelana francesa que Caetano havia recuperado do leilão, as taças de cristal que pertenceram à sua avó e velas, muitas velas, para criar uma atmosfera íntima que nenhuma tecnologia poderia reproduzir. Às 7 da noite, quando Caetano desceu para o jantar, ela já estava esperando na sala de jantar. Ele parou na porta claramente impressionado pela transformação do ambiente e pela visão dela naquele vestido. "Você está linda", disse ele, e pela primeira vez sua voz não carregava aquela intensidade possessiva habitual. Era apenas admiração genuína. "Obrigada." Ela se aproximou e ajustou a gravata dele. "Você desligou tudo?" "Tudo", confirmou ele. "Pela primeira vez em 3 anos, esta casa está completamente desconectada do mundo exterior." "Como se sente?" "Aterrorizado", admitiu ele com um sorriso fraco, "e estranhamente aliviado." Eles se sentaram para jantar, e pela primeira vez desde que se conheceram, conversaram como 2 pessoas normais. Caetano contou sobre os primeiros anos administrando a empresa herdada, sobre os erros que cometeu, sobre como teve que aprender a ser adulto praticamente sozinho. Heloísa falou sobre os primeiros tempos de casamento, sobre seus sonhos de juventude, sobre como perdeu gradualmente a confiança em si mesma após o nascimento dos filhos. "Você se arrepende?" perguntou Caetano durante a sobremesa. "De ter tido filhos?" "Nunca", respondeu ela sem hesitar. "Me arrependo de não ter sabido criá-los melhor, de ter deixado que a ganância deles se tornasse mais importante que o amor." "E se nós tivéssemos filhos?" A pergunta a pegou desprevenida. "Caetano, eu tenho 80 anos. Poderíamos adotar, dar uma chance a alguma criança que passou pelo que eu passei." Heloísa o estudou por alguns segundos. Havia algo diferente em seus olhos, uma gentileza que ela não havia visto antes. "Você seria um bom pai", disse ela finalmente, "se conseguisse superar seus medos." "Você me ajudaria a superar os medos?" "Apenas se você me deixasse ter liberdade para ser eu mesma, a Heloísa real, não a versão idealizada que você criou." Caetano assentiu lentamente. "Posso te contar um segredo?" disse ele. "Claro." "A Heloísa real é muito mais interessante que qualquer versão idealizada que eu poderia criar." Depois do jantar, eles foram para a sala principal. Caetano colocou um disco de vinil no toca-discos antigo, Sinatra cantando The Way You Look Tonight, e estendeu a mão para ela. "Posso ter esta dança?" Heloísa aceitou sua mão, e eles começaram a dançar lentamente no meio da sala, apenas com a luz das velas iluminando seus movimentos. Era a primeira vez que se tocavam com real intimidade, sem a mediação de tecnologia ou controle. "Caetano", disse ela enquanto dançavam, "preciso te contar uma coisa." "O quê?" "Na noite da tempestade, quando você estava em Tóquio, eu saí de casa." Ele parou de dançar abruptamente. "Eu sei", disse ele baixinho. "Você sabe? O sistema de segurança registrou sua saída, mas também registrou sua volta. E registrou que você voltou por vontade própria. E você não disse nada, porque queria ver se você escolheria ficar." Ele tocou o rosto dela suavemente. "E você escolheu." "Eu encontrei alguém", continuou ela. "Alguém do meu passado." Caetano ficou tenso. "E ele me lembrou de quem eu costumava ser. Uma mulher corajosa. Uma mulher que fazia suas próprias escolhas." "Você quer voltar para ele?" Heloísa o olhou nos olhos, vendo ali não ciúme, possessivo, mas medo genuíno de abandono. "Não", disse ela. "Quero ficar com você, mas quero ficar como escolha, não como prisão." Caetano a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seus cabelos. "Eu posso mudar", sussurrou ele.
Posso aprender a amar sem possuir. Você tem certeza? Não, admitiu ele, mas quero tentar, com você. Eles voltaram a dançar, e Heloísa sentiu algo mudando entre eles. A tensão obsessiva que sempre permeara suas interações estava se dissolvendo, sendo substituída por algo mais profundo e mais saudável. Heloísa, disse Caetano depois de alguns minutos, posso te fazer uma pergunta? Claro. No dia em que nos conhecemos, quando eu te propus casamento, você pensou que eu era louco? Completamente louco, respondeu ela com um sorriso. E agora? Ela parou de dançar e o olhou diretamente nos olhos. Agora acho que somos dois loucos, que talvez possam se curar um ao outro. Mais tarde, naquela noite, eles se sentaram no sofá da biblioteca, ela com a cabeça apoiada no ombro dele, os dois observando as chamas na lareira. A casa ao redor estava silenciosa de uma forma que Heloísa não experimentava há meses, sem o zumbido constante dos sistemas eletrônicos, sem o ruído de fundo da vigilância perpétua. Como vamos fazer isso funcionar? Perguntou ela. Dia após dia, respondeu Caetano. Um dia de cada vez, aprendendo a confiar. E a cadeira de mármore pode continuar no subsolo, como uma obra de arte, não como uma ferramenta de controle. E os monitores, apenas nos perímetros externos, para segurança real, não para vigilância. E minha biografia online. Caetano suspirou. Vou deixá-la como está, a verdade verdadeira com todas as imperfeições. E se eu quiser sair sozinha? Então você sai sozinha, e eu fico aqui, aprendendo a confiar que você vai voltar. Heloísa se virou para olhá-lo. Se um dia eu não voltar? Então, disse ele depois de uma longa pausa, pelo menos terei aprendido o que é amar alguém o suficiente para deixá-la livre. Era quase meia-noite quando Heloísa se levantou para ir para o quarto. Na porta da biblioteca, ela se virou para olhar Caetano uma última vez. Boa noite, disse ela. Boa noite, Heloísa, minha esposa, minha escolha. Sua escolha que também escolhe você, respondeu ela. No quarto, enquanto tirava o vestido de veludo vinho, Heloísa pensou na jornada estranha que a havia levado até ali. 2 anos atrás, estava sozinha e sem esperança num apartamento miserável. Hoje, estava num palácio com um marido que a amava de forma imperfeita, mas genuína. Havia ainda muito trabalho a fazer. Caetano precisaria de terapia para lidar com seus traumas de abandono. Ela precisaria reaprender a confiar em seus próprios instintos depois de meses de vigilância constante. Eles dois precisariam descobrir como construir um relacionamento baseado em escolha mútua, em vez de necessidade desesperada. Mas pela primeira vez desde o casamento, Heloísa sentia esperança real. Não a esperança desesperada da sobrevivência, mas a esperança tranquila da possibilidade. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Heloísa acordou e desceu para tomar café. Encontrou Caetano na cozinha, preparando ovos mexidos e lendo notícias no tablet. Bom dia, disse ela beijando-o levemente na bochecha. Bom dia, dormiu bem? Muito bem. Ela se serviu de café e se sentou à mesa. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Ontem conversei com Moy, o diretor da Pinacoteca. Eles querem que eu curie uma exposição sobre arte contemporânea brasileira. Caetano parou de mexer os ovos e se virou para olhá-la, o rosto iluminando-se com orgulho genuíno. Heloísa, isso é fantástico. Você vai aceitar? Se você não se importar que eu passe várias horas por dia fora de casa. Eu me importo, disse ele honestamente, mas quero que você aceite mesmo assim. Tem certeza? Tenho certeza de que quero uma esposa realizada, mesmo que isso signifique ficar ansioso às vezes. Ela se levantou e o abraçou, sentindo a solidez de seu corpo contra o dela. Obrigada por me deixar voar, sussurrou ela em seu ouvido. Obrigado. Por sempre escolher voltar para casa, respondeu ele. 6 meses depois da noite do jantar especial, eles receberam uma visita inesperada. Heloísa estava no jardim, supervisando o plantio de novas roseiras. Havia convencido Caetano a tornar o paisagismo menos geométrico e mais orgânico,
quando ouviu vozes na entrada da casa. Encontrou Caetano na sala principal, conversando com um homem que ela reconheceu imediatamente. Aníbal, vestindo uma camisa social azul e calças de alfaiataria, parecendo desconfortável, mas determinado. Heloísa, disse Caetano quando ela entrou, seu amigo veio nos visitar. Não havia ciúme em sua voz, apenas uma educação ligeiramente tensa. Aníbal, disse ela, genuinamente surpresa, o que você está fazendo aqui? Vim me desculpar, disse ele, olhando alternadamente para ela e para Caetano. Pela forma como nossa conversa terminou naquela noite. Não foi apropriado da minha parte tentar influenciar suas decisões. Você não fez nada de errado, disse Heloísa. Fiz sim. Um homem casado não deveria tentar convencer uma mulher casada a questionar sua vida. Caetano se aproximou e, para surpresa de Heloísa, estendeu a mão para Aníbal. Obrigado, disse. Ele? Pelo quê? Por lembrar minha esposa de quem ela é. Ela precisava se lembrar de sua força antes que pudéssemos construir algo real juntos. Aníbal apertou a mão oferecida, estudando o rosto do jovem. Vocês dois parecem diferentes dos jornais. Os jornais mentem muito, disse Caetano com um sorriso. Gostaria de almoçar conosco? Heloísa faz um risoto excelente. Foi assim que Heloísa se viu preparando almoço para seu marido e seu ex-namorado, numa situação que deveria ser constrangedora, mas que de alguma forma se tornou natural. Os três conversaram sobre arte, sobre cuidados com idosos, sobre a diferença entre amor jovem e amor maduro. Vocês sabem, disse Aníbal no final da tarde, quando se preparava para ir embora. Eu não acreditava quando li nos jornais que tinham se casado. Pensei que fosse apenas conveniência de ambos os lados. Era, admitiu Heloísa. Mas se tornou algo mais, completou Caetano. Sim, disse Aníbal, olhando para os dois. Posso ver que se tornou. Depois que ele foi embora, Heloísa e Caetano caminharam pelo jardim reorganizado, observando as roseiras que começavam a florescer. Não ficou com ciúme? Perguntou ela. Fiquei. Mas o tipo de ciúme saudável, não o tipo que me faz querer trancar você numa torre. E qual é a diferença? O ciúme saudável me faz querer ser um marido melhor. O ciúme doentio me fazia querer eliminar todas as outras opções. Eles pararam diante de uma roseira particularmente bonita, carregada de botões que em breve se abririam em flores vermelhas. Sabe o que descobri nestes meses? Disse Heloísa. O quê? Que você tinha razão sobre uma coisa no dia em que nos conhecemos. Sobre o quê? Quando disse que somos duas pessoas que se reconheceram numa multidão de estranhos. Caetano sorriu, o mesmo sorriso que havia aprendido a dar livremente nos últimos meses. E você descobriu algo mais? Descobri que é possível salvar uma pessoa sem aprisioná-la, e que é possível ser salva sem perder a si mesma. 1 ano. Depois do casamento, numa manhã de aniversário que nenhum dos dois havia mencionado, Heloísa acordou e encontrou um presente na mesa de cabeceira. Não era uma joia, não era tecnologia, não era nada que pudesse controlá-la ou monitorá-la. Era uma chave. Uma chave simples, dourada, com uma etiqueta que dizia: para todos os portões que você quiser abrir, e para o meu coração, que estará sempre esperando você voltar. Heloísa segurou a chave e sorriu. Sabia que não precisaria usá-la para sair, mas saber que podia era tudo o que precisava para querer ficar. Naquela noite, eles dançaram novamente na sala principal, no mesmo lugar onde haviam dançado na noite que mudou tudo, mas desta vez, quando a música terminou, nenhum dos dois quis parar. Mais uma? Perguntou Caetano. Sempre mais uma, respondeu Heloísa. E continuaram dançando, duas almas feridas que haviam aprendido a curar uma a outra, numa casa que havia se transformado de prisão em lar, numa cidade que havia testemunhado o escândalo de seu casamento e agora testemunhava a beleza de seu amor verdadeiro. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao milagre silencioso que acontecia numa mansão do Jardim Europa, onde uma mulher de 80 anos e um homem de 19 haviam descoberto que o amor real não possui
nem é possuído. Simplesmente existe, livre e escolhido dia após dia, dança após dança, até que a música da vida finalmente pare. E mesmo então, eles continuariam dançando.